Por fim, meu imaculado coração triunfará. Meus caros fiéis, para honrarmos o primeiro dia das aparições da Virgem em Fátima, gostaríamos de dizer algumas palavras a respeito do que está por trás dessa mensagem. E nós pensamos, toda a mensagem se resume numa das promessas feitas por Nossa Senhora aos pastorinhos: por fim, meu imaculado coração triunfará. Analisemos cada uma dessas palavras. Por fim, ou seja, após um longo período de provações, de medo, de angústias, após esse vale de lágrimas. Nesta terra, caros fiéis, é preciso passar por provações e devemos atravessá-las com muita confiança e fidelidade a Deus. Confiança para sempre nos apoiarmos em Deus e não em nós. E fidelidade, porque Ele jamais nos abandona. Somos nós que o abandonamos. Não é porque estamos passando por um estado de provação que necessariamente cometemos algum erro, como se a provação fosse um castigo infligido por Deus para punir de antemão nossas culpas. Em todo caso, essas provações nos servem e nos devem servir para a aquisição de méritos, para o nosso desenvolvimento espiritual e mesmo humano. Tudo que ocorre no mundo, cada detalhe entra nos planos da providência divina para a glória de Deus. No fim, saberemos o porquê de tudo. O porquê de tal fracasso, o porquê de tal erro, de tal perda, de tal pecado, seja nosso, seja do próximo. Isto é, como tudo se integra nos planos da providência para realizar a maior honra e glória de Deus. Mas apenas no fim. Por enquanto, devemos apenas confiar. Nossa fé nos impõe que cada etapa, que nada escapa da providência de Deus. Nossa esperança se funda no auxílio divino para suportarmos tudo o que vier em vista da glória eterna. Não nos esqueçamos jamais dessas palavras, por fim. E não agora, no momento. O momento presente é de luta, de coragem, de persistência, até o triunfo definitivo. Meu imaculado coração triunfará. Meu imaculado coração. O que é o imaculado coração? Ora, a primeira coisa que percebemos é que ele é um coração pessoal de Maria. Ou seja, ele pertence a Maria e a Maria unicamente. Por isso ela diz meu e não de um outro. Sim, o coração de Maria é único. Nenhum outro coração se iguala a ele. Nenhum outro coração está no seu nível. Pois para chegar ao seu nível, é preciso ser imaculado desde a sua concepção. É preciso estar numa plenitude de graça, é preciso ter concebido o Verbo de Deus e ter sido escolhido por Ele para ser mediadora e corredentora. Ora, este coração sem igual é privilégio de uma pessoa unicamente, Maria. Ele é dela, embora tenha sido formado por um outro. Um outro, Padre, quem é esse outro? É o Espírito Santo, o único capaz de formar os corações. O Espírito Santo formou o coração de Maria, ainda no ventre de sua mãe Santana. Ele lhe preservou tanto da culpa quanto da pena do pecado original, e lhe preservou pelos méritos futuros de Cristo, fazendo desse coração um coração cheio de graça, capaz e apto de formar um outro coração,
o coração que foi prometido por Deus desde os tempos do profeta Ezequiel, um coração novo que substituiria um coração de pedra. Caros fiéis, o coração de Maria foi cuidado e preparado diligentemente pelo Espírito Santo para formar um outro coração, o coração de Jesus. Há uma profunda relação entre o coração de Jesus e o coração de Maria, mas isso logo mais veremos. Triunfará. Triunfar é vencer, é adquirir um sucesso face à derrota de alguém ou de alguma coisa. Dessa vitória decorre uma grande alegria, pois o bem pelo qual lutamos finalmente é possuído. Ora, o que quer dizer então o triunfo do coração de Maria? Quer dizer que, enfim, o coração de Maria vencerá todos os seus opositores, os seus inimigos. Ele adquirirá o bem que ele tanto procura, que ele tanto luta para possuir completa e perfeitamente. Mas, Padre, triunfará no futuro, quer dizer então que o coração de Maria ainda não adquiriu uma vitória completa e perfeita? Sim e não. De fato, para ele, esse coração imaculado de Maria, a vitória já está completa e perfeita. Porém, ele não é um coração sozinho. Ele não é um coração que bate apenas para si, mas ainda por nós. Como assim por nós? Para nós, o coração de Maria é um coração maternal, um coração que tem um dever para conosco. Outros corações, os corações dos seus filhos, os corações dos membros de Cristo da Igreja. E por trás dessa reflexão está algo muito importante que jamais devemos esquecer. O coração de Maria tem um papel conjunto social, um papel que excede a sua própria pessoa, mas que diz respeito à própria Igreja. Maria é a mãe da Igreja, a mãe dos membros da Igreja, de nós. Assim, de fato, o coração de Maria foi santificado desde a sua concepção. Ele não cessou de crescer em graça até o dia da sua assunção, mas não só para ela, mas por nós. Desde o primeiro instante da sua concepção imaculada até o último instante antes da assunção, Maria não cessou de triunfar sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o demônio. Mas há algo que ainda falta para o triunfo completo desse coração. É o triunfo da Igreja, de nós, seus membros, contra esses mesmos inimigos, o mundo, o pecado e o demônio. Quando essa vitória, que já é certa, acontecer, por fim, seu imaculado coração triunfará. Contudo, algo ainda pode nos escandalizar nessa promessa de Nossa Senhora. Padre, como assim meu imaculado coração triunfará? Por que não o coração de Jesus triunfará? Por que o coração de Maria? Por acaso Nossa Senhora quer tomar a glória que pertence a Jesus? Meus caros, pensar assim é não compreender a profunda união que existe entre o coração de Jesus e o coração de Maria. Não há oposição, não há competição, não há rivalidade ou conflito entre esses dois corações, mas união, colaboração, aliança e amizade. O coração de Maria é o maior triunfo do coração de Jesus. O coração de Maria é o triunfo do coração de Jesus. O maior fruto do coração de Jesus foi o coração de Maria. Esses dois corações, na verdade, são um só coração. Eles estão unidos por um laço eterno de amor, um laço que consiste no maior abandono de si mesmo
para realizar a vontade de Deus. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Ainda nos resta uma questão. Quem triunfa, triunfa sobre alguém ou sobre algo? Ora, sobre quem o imaculado coração triunfará? Ou sobre o quê? Ora, já dissemos sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o demônio, mas agora acrescentemos: sobre todos os que pertencem ao mundo, sobre todos os que são escravos do pecado, sobre todos que são filhos do demônio. Sim, no fim, aqueles que julgam triunfar nesse mundo, aproveitando dele como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um outro mundo, de fato ficarão sem um amanhã, sem um novo mundo, pois eles quiseram permanecer para sempre nesse mundo. Aqueles ainda que pensam poder pecar à vontade, pois jamais responderão pelos seus atos perante a Deus, e que agindo assim eles são livres, enquanto nós, católicos, somos escravos de uma moral retrógrada, eles terão que responder ao soberano juiz e confessar que, na verdade, eles sempre foram escravos do pecado. E que a escravidão dos filhos de Deus é a mais completa liberdade. E, enfim, aqueles que se dizem filhos de Deus, mas recusam e combatem contra o próprio Filho, contra a Igreja, serão obrigados a se juntarem ao seu verdadeiro Pai, a quem eles serviram durante toda a sua vida, pelas invejas, pelas mentiras, pelos ódios e injustiças, o demônio. Os judeus disseram a Jesus: não nascemos da prostituição, mas temos um só Pai, Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Por que não reconheceis a minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Nossa Senhora nos promete o triunfo do seu imaculado coração após ter anunciado tempos de guerras e provações. O que concluir de tudo isso? Não desanimemos no combate. Mesmo se somos fracos, impotentes face aos nossos pecados e imperfeições, que ainda estamos cheios, não desanimemos. Tenhamos coragem para lutar contra os ataques do mundo sobre a nossa fé, mas coragem não para levantar a voz de maneira inoportuna, provocando uma desavença no ambiente em que deveríamos zelar pela paz, mas tenhamos a coragem para sustentar nossa fé como verdadeiros cristãos, filhos de Deus, nos conselhos, nas opiniões, nos pareceres, no nosso modo de ser, de se portar, dar bons conselhos, apontar o erro quando for necessário, sempre com firmeza, mas também com tranquilidade e simplicidade. Se portar como verdadeiros católicos no vestir, nas palavras, nos modos, sem vergonha, sem medo, com alegria, com serenidade, com amor. Tudo isso é cooperar para o triunfo do coração de Maria. Meus caros, para vivermos profundamente a nossa fé e como consequência para cooperarmos para esse triunfo definitivo do coração de Maria, a Virgem de Fátima nos pede duas coisas: oração e penitência. Oração para guardarmos esse laço de união com Deus, para entrarmos e participarmos na união que existe entre esses dois corações de Jesus e Maria. Nossa Senhora nos pede que rezemos ao menos
o Santo Terço todos os dias, meditando os seus mistérios, ao menos. E penitência para participarmos dessa solidariedade que existe no coração de Maria, participarmos de um só corpo, do corpo místico de Cristo. Os méritos de um se revertem para o outro. Não há e não deve haver competição entre nós, mas união, ajuda mútua, pois todos nós participamos de um só corpo, comungamos de uma só pessoa. Se alguém ainda não participa desse corpo, ou dele pertence como um membro morto, esta pessoa é chamada a integrá-lo como um membro vivo, e que, exercendo a sua função particular, de membro específico, trabalha, na verdade, para todo o corpo. Que tudo isso nos faça refletir sobre a mensagem de Fátima. Honrar a Virgem de Fátima é cooperar para o triunfo do Imaculado Coração. Cooperar para o triunfo do Imaculado Coração é dispormos nossos corações para baterem no e pelo coração de Jesus. Bater no e pelo coração de Jesus é ter a consciência que pertencemos todos a um mesmo corpo e devemos trabalhar e ajudar uns aos outros, sem invejas, competições, partidarismos, mas todos unidos caminharemos para o céu, lá onde a Virgem de Fátima veio e para onde quer nos levar. Peçamos hoje ao Espírito Santo, na véspera da Ascensão do Senhor, a graça de formar nossos corações, para que eles palpitem também no e pelo coração de Jesus, para o triunfo do coração de Maria. Ó luz beatíssima Espírito Santo, enchei o íntimo dos nossos corações, lavai o que está sujo, regai o que está seco, curai o que está enfermo, dobrai o que é rígido, aquecei o que está frio, conduzi o que está errante. Dai o mérito da virtude, dai o êxito da salvação, dai a perene alegria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.